Agora vamos à pergunta, mais uma pergunta da editoria de eleições do Grupo à Tarde, abre aspas. O senhor foi condenado pelo STF em 2004 por ter assinado, quando prefeito, um contrato com a construtora e pavimentadora Sérvia e a Ingepar, Engenharia e Participações, sem liberação da Câmara dos Vereadores e sem comprovações de prestação dos serviços contratados. O acordão descreve as ações como ilícitas e ilegais, além de determinar que o senhor e as construtoras devolvam os recursos ao município. Quais foram as obras contratadas e por que não houve a autorização do Legislativo nem a prestação de contas? Olha, primeiro tem um engano aí. Eu não fui condenado por nenhuma instância judicial, nenhuma. E pode ter sido isso aí uma primeira decisão que foi derrubada. Eu até hoje não tenho nenhum processo. E olhe que as pessoas gostam de ficar trazendo um café requentado para a discussão. Isso é um café requentado. Sabe quantos anos deve ter isso? 23 anos, não é? Não há nenhuma condenação a mim. Nenhuma. Nenhuma. O que houve, na realidade, é que eu sofri, e quem é mais antigo aqui sabe, uma perseguição política braba, primeiro de Antônio Carlos Magalhães, depois do meu sucessor com o grupo, o bando com quem ele vivia. E daí com apoio de alguns órgãos de imprensa, por razões, cada um tem a sua razão. Agora, essa coisa não é verdade, nunca fui condenado, e é claro que eu não vou agora. Quais as obras? Tem 23 anos, né? Eu também não tenho esse chip de memória tão grande para chegar e dizer as obras que eu contratei foram isso. Eu só sei o seguinte, sabe? Nessas andanças que eu tenho feito aqui na cidade, a minha alegria, mesmo que eu não ganhe a eleição, eu tenho uma alegria enorme. Ontem, por exemplo, fui no Vale das Pedrinhas, no Alto da Santa Cruz. Quanta gente eu encontro lá para que venha me beijar, me agradecer pelo serviço que foi feito. O senhor tirou isso aqui da lama, deu casa para a gente. Quer dizer, quando eu fui prefeito de Salvador, nas duas vezes, havia um dinamismo muito grande. Nós construímos 19 passarelas em 3 anos. Uma passarela que é copiada hoje no Brasil todo. E o governo do estado tem 3 anos que constrói uma passarela, ali do Pituaçu, que até hoje não está pronta. Em 3 anos eu construí 19 passarelas. Coloquei 22 quilômetros de pista exclusiva para receber o VLT, o veículo leve sob trilho. Se os meus sucessores tivessem dado seguimento à visão que eu tive de futuro da cidade, hoje nós não estaríamos vivendo os engarrafamentos que estamos. Essa é a realidade. As pessoas ficam, às vezes, se pegando em detalhezinho aqui, detalhezinho, porque tem aquela coisa, porque que é isso, aquilo aconteceu e não sei. Tá. Vocês acham isso? Ótimo, continue achando. Mas eu estou absolutamente tranquilo. E um cidadão como eu, que tive um adversário, como Antônio Carlos Magalhães, que algumas pessoas aqui conhecem bem, não é? Ele deixaria eu ficar impune, vivendo bem, fazendo oposição, sem acontecer nada? Pelo amor de Deus. Vamos passar para uma pergunta que o senhor tocou em transporte. Vou aproveitar e pegar um aqui que chegou em relação a transporte. Ulisses Souza, internet. Todos sabem da já bastante antiga situação precária do nosso transporte coletivo via ônibus, da falta de organização na distribuição das linhas, má conservação dos terminais e veículos, da falta de preparo dos profissionais nos coletivos e nos órgãos municipais fiscalizadores. Caso eleito, qual medida tomará para resolver tais situações de forma definitiva, sem recorrer a soluções paliativas? Definitivas tem sim. É só continuar a fazer aquilo que eu comecei, que foi paralisado. Levar de novo o sistema de VLT para esta cidade, nas principais avenidas dela, corredor centro da cidade, Campo Grande, Praça da Sé, e vários outros locais de Salvador. O importante nessa coisa do transporte é o seguinte: como a cidade se deteriorou completamente, nesses últimos 8 anos, você não viu nada de um projeto para o futuro. Pensamentos, olha, nós vamos começar isso aqui, estou lançando para o futuro. Nada, não há nenhum projeto. Você entrar hoje na prefeitura, você não encontra um projeto para nada. Nada, absolutamente nada. Isso é uma tristeza, por várias razões. Primeiro, porque a cidade fica andando em zigue-zague. Pressionado por um grupo, vai para aqui, pelo outro, vai por ali, por aqui, vai, e não funciona. E
Ademais, o que tem que fazer na área de transporte é exatamente isso. Primeiro, uma gerência adequada junto às empresas de transporte que precisam e podem melhorar o sistema de transporte da cidade. Podem melhorar, mas está junto do governo do Estado e do governo federal para levar o metrô linha 1 até Cajazeiras. É fundamental, ali é que está o grosso dos passageiros. É bom lembrar que a Estação da Lapa, quem fez a Estação da Lapa fui eu, quando naqueles anos, dos 79 a 81, a gente já enxergava o que era possível fazer, o que era preciso fazer, e tem lá o projeto até hoje no sistema de transporte decente em Salvador. Primeiro foi boicotado por Antônio Carlos Magalhães. Eu vou contar aqui um rápido episódio. Eu peguei o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Luiz Eulálio Bueno Vidigal Filho, que era o presidente da Cobrasma também, fabricava vagões de trilho. E com o projeto levei lá no Palácio de Ondina com Antônio Carlos, governador e o prefeito nomeado. Olha, governador, o projeto é esse. Luiz Eulálio disse, olha, maravilha, concordo, vamos fazer. Eu disse, agora só estou precisando de capacidade de endividamento do Estado, porque a prefeitura não tem. Aí Antônio Carlos disse, vamos examinar. Aí, quando eu ia saindo, ele disse, eu quero conversar com você. Me chamou. E aí, governador? Não vou fazer isso, não. Assim mesmo, com o dedinho dele. Eu estou falando isso dele, mas eu gostei dele. Quando ele morreu, eu voltei a ser, já estava sendo amigo dele, não politicamente, mas amigo pessoal. Fui lá me despedir dele no hospital. Choramos muito um e outro, porque nós tínhamos uma ligação forte. Não é uma ligação, eu tinha uma ligação emocional com ele, tenho saudade dele. Mas aí ele virou para mim e disse assim, não vai não. Eu disse, mas por quê, governador? Porque quem vai faturar com isso é você, e eu não quero não. Você vê como é a conversa. Eu digo, mas governador, eu não boto meu nome em nada. Inclusive, naquela época, as placas eram governo da Bahia, governador Antônio Carlos Magalhães, na época podia, Prefeitura de Salvador, e meu nome não aparecia. Eu nunca fiz questão disso, achei uma besteira. Ele disse, mas não, mesmo que você bote meu nome, todo mundo sabe que isso é um projeto seu e não vai não. Pronto, não foi. Quando eu fui prefeito eleito, com o projeto todo pronto, e aí está de prova o doutor Renato Martins, que é vice-presidente da Odebrecht. Nós tínhamos, inclusive, eu tinha conseguido a capacidade de endividamento do governo do Estado. Nós tínhamos já os contratos prontos de financiamento com banqueiros ingleses. Quando a gente ia assinar, o presidente Sarney decretou a moratória do país. Todos os empréstimos foram suspensos. Acabou o meu mandato. O meu sucessor, que tinha um compromisso comigo de dar continuidade a essas obras, esqueceu, não é? Porque aí entra só a coisa da vaidade política, né? Da mesquinharia política, de não dar seguimento ao que veio do passado. E depois todos os outros sucederam nisso. Ao invés de colocar o bonde moderno na Avenida Bonocô, Marilhau Ferreira, eles resolveram colocar o metrô, e mais, suspender o metrô, aumentando o custo extraordinariamente dessa obra, somente para dar viabilidade econômica e financeira ao consórcio que fazia a obra, de nenhum interesse da cidade. Essa conversa de que o leito ali não aguentaria o peso do metrô é mentira. Eu deixei, inclusive, com os dormentes prontos para colocar ali, só faltou botar o trem, o bonde. E é isso que acontece. Aproveitando, acabou de chegar uma pergunta aqui, Mário, da plateia. Não quis se identificar, mas qual solução dará ao atual metrô, então, pegando esse gancho? O que fazer com ele? O atual metrô, a solução que eu vou dar é passar para o governo do Estado. A prefeitura, em lugar nenhum do Brasil, a prefeitura tem condições de botar para funcionar o metrô. Uma despesa imensa. A tarifa, se fosse cobrada, ia ser uma tarifa altíssima, o povo não vai poder pagar. E para ligar, Abraão Brito, que trabalha comigo na rádio, disse que é um ferrorama, não é o metrô, aquele ferrinho de brincadeira. Ligar a rótula do Abacaxi até a Estação da Lapa. Então, isso vai ser um problema para o governo do Estado. Ele vai ter que resolver, ele não está fazendo a linha 2 agora. Então, quando ele acabar a linha 2, provavelmente ele vai botar em funcionamento. Agora, infelizmente, eu não vejo
e não quero aqui estar mentindo, não vejo possibilidade desse metrô estar funcionando em pouco tempo. Ele terá condições de funcionar a primeira etapa se rapidamente, e isso é possível, for construída pelo menos até a Estação Pirajá. A Estação Pirajá hoje já recebe um fluxo muito grande de passageiros, aí sim, da viabilidade ao metrô, ele pode ser operado. Então, meu objetivo é conseguir com o governador que passe para ele isso e que ele, ao mesmo tempo que está fazendo a linha 2, acelere a linha 1, pelo menos até Pirajá, e depois chegando até Cajazeiras. Aí fica viável. Mas nessa brincadeirinha que está aí, não tem viabilidade nenhuma. O prefeito teve um tempo aí que disse que chegou a aparecer, botou o trenzinho para funcionar e pronto, acabou. O Exército Brasileiro, João Leão, chefe da Casa Civil, o Exército Brasileiro vai vir aqui, vai fazer isso, fazer nada, rapaz, ninguém fez nada. Fez nada. Isso tudo é brincadeirinha, o pessoal gosta muito de espuma, rapaz. Sabe? E às vezes a nossa imprensa come muita espuma. Porque senta o prefeito com um croquis na mão dele e diz, olha, aqui é o futuro Parque Atlântico, vai ser feito onde é a sede do Bahia e ali também no Aeroclube. Qual é esse parque? Existe? Não, mas a imprensa toda publica, inclusive um croquis bonito, né, e fica sendo uma coisa discutida. Isso. Quer dizer, a gente está numa fase, rapaz, que todo mundo quer que a gente viva no mundo da fantasia. Sabe, no mundo da fantasia. Teve até no ano passado, 2 anos, uma brincadeira que o pessoal dizia que queria morar na publicidade do governo do Estado. Porque hoje é isso, as pessoas se preocupam, os governantes se preocupam mais com marketing do que qualquer coisa. E hoje, como existe centenas de meios de comunicação através de blogs, etc., então esse pessoal se lava com isso, porque vai. Eu sou contra isso. Agora